Adeus, Juazeiro, oh, oh. Adeus, Padre Cícero Romão. Levarei no meu coração. Adeus, Juazeiro, oh, oh. Adeus, Padre Cícero Romão. Levarei no meu coração. Olá, amores! Mais uma semana do nosso ciclo de conversa sobre a República Velha. Então, nós estamos acompanhando, nesses episódios, os movimentos místicos da Primeira República. E aí, nesse episódio em especial, nós vamos falar sobre um desses movimentos, que foi a Revolta do Juazeiro ou a Sedição do Juazeiro. Quem é que nunca ouviu falar do Padre Cícero Romão Batista? Mas a Revolta do Juazeiro, você sabe o que foi? Como aconteceu? Pois vamos acompanhar isso nesse episódio, ok? Aí não esqueçam os nossos recadinhos de sempre. Curtam, divulguem, comentem. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam e ativem as notificações. Ok, amores? Vamos lá? Beijo! Bem, amores, estamos de volta para continuarmos a nossa conversa sobre os movimentos místicos da República Velha. Esses movimentos são chamados místicos ou messiânicos porque eles foram liderados por pessoas ligadas à religião, ou seja, eles tiveram na sua essência, na sua liderança, muito da questão do fanatismo religioso. Então, quer sejam por beatos, monges, como eram chamados beatos no sul do Brasil, ou até mesmo por padres, como esse que nós vamos ver no episódio de hoje. Então, no episódio anterior, nós falamos sobre dois desses movimentos místicos, ou messiânicos, que no caso foi a Guerra de Canudos, que aconteceu no finalzinho do século XIX, no governo de Prudente de Moraes, no sertão da Bahia, e a Guerra do Contestado, que aconteceu no sul do Brasil, entre Paraná e Santa Catarina, durante principalmente o governo de Venceslau Braz. Então, esses dois movimentos tiveram em comum a questão do fanatismo religioso e também as suas causas ligadas à questão da miséria, da precária condição socioeconômica das populações da região, né, que participaram desse movimento, a questão da opressão, no caso da Guerra de Canudos, um ingrediente a mais, que foi a questão da seca do Nordeste, né, da fome, da opressão dos coronéis, enfim. Nós analisamos aí todos esses movimentos que tiveram muito a questão, na sua origem, a questão social. Nesse episódio, o 10º episódio dessa nossa pequena série, nós estamos falando sobre a República Velha, a Primeira República no Brasil. Então, nesse 10º episódio, nós vamos falar sobre o terceiro movimento, que também é enquadrado como movimento místico ou messiânico, né? Até porque teve a participação na liderança de um padre, que foi o Padre Cícero Romão Batista, que foi a chamada Revolta do Juazeiro, a Sedição de Juazeiro, que iniciou-se no finalzinho de 1913 e durou quase todo o ano de 1914. Então, esse movimento, a chamada Revolta do Juazeiro, a Sedição do Juazeiro, é o que nós vamos falar sobre ele, porque faz parte dos movimentos místicos, faz parte dos chamados movimentos messiânicos, mas ele, como nós vamos ver, ele tem uma característica, uma especificidade que o torna diferente dos dois anteriores que nós vimos no episódio anterior. Esse movimento, a chamada Revolta do Juazeiro ou Sedição do Juazeiro, que é a mesma coisa, ele aconteceu no Ceará, no sul do Ceará, na região chamada iniciado na região chamada do Cariri, que fica na parte sul do Ceará, durante o governo de Hermes da Fonseca, no final do governo de Hermes da Fonseca. A liderança desse movimento foi liderada pelo Padre Cícero, oficialmente pelo Padre Cícero Romão Batista, eu vou já falar um pouco sobre ele, e o seu secretário médico particular e amigo particular, pessoal, que foi um médico baiano, o doutor Floro Bartolomeu. Então, essas duas figuras foram a liderança, constituíram na liderança desse movimento que ficou conhecido como a Revolta do Juazeiro. Como eu já disse, ele foi considerado um movimento messiânico, foi sim, porque teve a participação na liderança de uma pessoa ligada à religião, no caso, o Padre Cícero.
mas diferente dos outros movimentos que tiveram características essencialmente social, ligadas às questões sociais, Canudos e Contestado, tiveram suas causas, suas origens na questão social. No caso da Revolta do Juazeiro, ele foi essencialmente político. Foi um movimento político dentro da política das oligarquias, então foi um movimento de caráter, objetivo, finalidade essencialmente política. Então, não tem muito a ver com as questões de Canudos, como a Guerra de Canudos e como a Guerra do Contestado. Embora muita gente tenha comparado que a sedição de Juazeiro, né, a rebelião de Juazeiro e Juazeiro do Norte, como uma nova Canudos, chamada Juazeiro de uma nova Canudos. Mas, como nós vamos ver, ela é bem diferente. Antes da gente prosseguir para analisar esse movimento, vamos falar um pouco sobre essas duas figuras. Quem é que no Brasil nunca ouviu falar da figura do Padre Cícero, ou Padre Inciso, como é conhecido mais aqui no Nordeste? O santo do Nordeste, o santo popular dos nordestinos. Então, o Padre Cícero Romão Batista, ele é uma figura ímpar na história do Brasil. Ele é uma figura muito polêmica. Há quem defenda, e há muita gente que defenda, e há também quem ataque, quem acuse, né, o Padre Cícero. Há quem o considere o santo do povo, né, porque ele é considerado, principalmente no Nordeste, como o santo do povo. Ele é considerado santo. E há quem o acuse de ser um coronel de batinas, que seja, que tinha uma atuação de um coronel do interior igual a qualquer outro coronel. Só que a diferença é que ele usava batina, então era chamado de coronel de batina. Então, é uma figura muito polêmica, sobre a qual já se falou muita coisa. E, assim, principalmente para quem mora aqui no Juazeiro do Norte, como eu moro aqui no Juazeiro, apesar de não ser daqui, mas eu moro aqui, a figura do Padre Cícero, não só no Juazeiro, mas em todo o Ceará, é uma figura presente no dia a dia das pessoas, é uma figura que está presente na cultura, na religiosidade desse povo que mora na cidade do Juazeiro do Norte. Óbvio, porque o Padre Cícero ele foi o responsável por liderar a independência desse povoado de Juazeiro do Norte. Em 1911, Juazeiro se tornou independente, muito graças à atuação, à liderança do Padre Cícero, que se tornou, portanto, desde a independência em 1911, né, que Juazeiro era um distrito do Crato, uma cidade vizinha. Então, o Crato era a cidade mais importante, Juazeiro era um pequeno povoado, e aí o Padre Cícero foi enviado para cá, no século XIX, fez um trabalho junto com a população, o distrito, né, o povoado foi crescendo, e em 1911 veio a independência. E, obviamente, desde a independência de 1911 até a sua morte, em 1934, o Padre Cícero era o intendente da cidade, o cargo equivalente ao prefeito de Juazeiro. Foi o primeiro prefeito e ficou nessa posição de intendente até praticamente a sua morte em 1934. É uma figura que tinha uma influência política muito grande, tinha uma carga, na sua história, uma carga religiosa muito grande, a história do suposto milagre, né, a questão do milagre do Padre Cícero, que atraiu para essa cidade, para essa região, e atrai até hoje, né, a figura dele atrai até hoje uma grande quantidade de romeiros, né, que vem para a cidade de Juazeiro todo ano. Obviamente que esse ano, quanto à pandemia, foi uma exceção, mas as romarias aqui são imensas. E a questão do milagre, que lhe rendeu também muita dor de cabeça. Porque o padre, só resumir, a gente não vai entrar no mérito, para não alongar muito, mas a questão do milagre foi a história da hóstia que se convertia em sangue na boca de uma beata. Quando o padre dava a comunhão, a beata chamada Maria de Araújo, e a hóstia se convertia, ela desmaiava e a hóstia se desmanchava em sangue na boca da beata. Então, isso aí acabou se transformando, a notícia se espalhou feito um rastilho de pólvora. Há quem duvide do milagre, há quem questione a questão do milagre, mas o fato é que essa história se espalhou e tornou o Padre Cícero a figura santa de toda essa região do Nordeste, e atraindo aqui para a região, para a cidade de Juazeiro,
muita gente que foi fazendo com que a cidade crescesse muito. Ele se tornou o principal líder de toda essa região. Óbvio que essa questão do milagre não foi aceita pela igreja oficial. Dom Joaquim, que era o bispo do Ceará, né, o arcebispo do Ceará, ele acabou perseguindo o padre Cícero. O padre Cícero sofreu uma série de sanções, né, foi várias vezes teve para ser excomungado pela igreja, foi retirado das suas ordens sacerdotais, não podia rezar missa, não podia batizar, não podia fazer casamento, não podia uma série de coisas, né? Então, existe, até ele morrer, ele continuou ainda suspensa as suas ordens sacerdotais, né? Que até a sua morte continuaram suspensas muitas dessas as coisas que o padre faz, que ele foi proibido pela igreja de fazer. Ele sofreu muita perseguição dentro da igreja, chegou a ir ao Vaticano para falar com o Papa, para poder se explicar e tudo, mas ele acabou morrendo ainda sem se reabilitar às suas funções sacerdotais. O padre Cícero se tornou, a parte dessa questão religiosa, se tornou o grande líder político da região, era também um grande proprietário de terras, porque ele recebia muitos presentes, entre esses presentes, doação de terras, então ele era dono de quase toda a cidade do Juazeiro, segundo alguns historiadores colocam, então ele tinha uma grande quantidade de bens, e era considerado assim, um verdadeiro líder político dessa região. O doutor Floro, quem foi o doutor Floro Bartolomeu? Floro Bartolomeu era um médico baiano, que se aproximou do padre Cícero, veio para cá, se mudou aqui para Juazeiro, se aproximou do padre Cícero, ganhou sua confiança, se tornou não só seu médico particular, como também o seu secretário particular. E passou a ter uma influência muito grande, principalmente por conta da idade avançada do padre, já estava em idade avançada, e ele foi se ocupando das funções administrativas da intendência de Juazeiro. Então, chegou um ponto que se colocava que o padre só assinava o que passava pela mão do Floro Bartolomeu, só assinava o que ele dava para ele assinar, né, o que ele mandava. Então, muitos historiadores colocam que o padre sim se tornou uma marionete, se tornou um fantoche manipulado pelo Floro Bartolomeu, que passou a ser a verdadeira eminência parda por trás do padre, ou seja, o verdadeiro poder estava nas mãos do Floro Bartolomeu. E essa revolta do Juazeiro foi um exemplo disso, porque quem articulou a revolta do Juazeiro, apesar da liderança, vamos dizer assim, espiritual do padre, mas quem fez toda a articulação política, a articulação de tropas, de jagunços e tudo mais, para fazer a revolta do Juazeiro, foi o Floro Bartolomeu, né, que se tornou a principal figura política dessa região. Esse movimento, para a gente entender a revolta do Juazeiro, né, o que foi esse movimento da sedição de Juazeiro, a gente tem que olhar um pouquinho para o governo federal. Por quê? Porque a nível federal estava acontecendo no Brasil, durante o governo de Hermes da Fonseca, quando Hermes da Fonseca assumiu em 1910, iniciou-se o que ficou conhecido como a política das salvações. E o que era essa política, essa medida que foi colocada em prática durante o governo de Hermes da Fonseca? Foi uma prática de setores civis, né? Foi um posicionamento de setores civis e militares que se autodenominavam de salvacionistas, daí o nome político das salvações. Esses salvacionistas tinham por objetivo, segundo eles, destituir as oligarquias corruptas, né? E eleger candidatos salvacionistas para os governos dos estados. Lembrando que naquela época o cargo não era chamado de governador, era chamado de presidente de estado. Então, era colocar na presidência dos estados as oligarquias que não eram consideradas corruptas. Então, esses militares, né, essa ala de civis, principalmente militares, consideravam as oligarquias, aquelas oligarquias prejudiciais, oligarquias corruptas, aquelas oligarquias que eram aliadas ao grande político da República, o senador gaúcho Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, a gente já falou um pouquinho sobre ele, eu vou relembrar mais para frente daqui a pouco, chamado Fazedor de Reis, a grande figura política da Primeira República, né, principalmente durante o governo de Hermes da Fonseca.
Então, esses setores eles queriam substituir as oligarquias apoiadas por Pinheiro Machado, principalmente colocando no poder as chamadas oligarquias dissidentes, que eram aquelas oposicionistas ao Pinheiro Machado. A atuação do Hermes da Fonseca, apesar de ser militar, em relação a essa política das salvações, era uma relação meio dúbia, né? Porque, ora, ele apoiava, quando havia o interesse dele, ora, ele era contra. Então, ele não tinha um posicionamento claro, não tinha um posicionamento fechado nessa política das salvações. Ele ia de acordo com os interesses dele. Em alguns casos, ele chegava a apoiar ostensivamente, né, essas políticas das salvações, principalmente quando havia interesse em derrotar as oligarquias oposicionistas ao senador Pinheiro Machado, né? Então, aquelas oligarquias chamadas dissidentes, principalmente no Norte e Nordeste, que eram aqueles grupos familiares que não eram controlados pelo Pinheiro Machado. Então, isso aconteceu, por exemplo, no Amazonas, isso aconteceu na Bahia, isso aconteceu em Alagoas e principalmente em Pernambuco, quando o tenente Dantas Barreto ele destituiu a oligarquia Rosa e Silva, que era que dominava o governo de Pernambuco desde o início da República. Então, quando aconteceu nesses episódios que os políticos depostos, né, derrubados, eram oposição a Pinheiro Machado, o governo apoiava. Porque o governo Hermes da Fonseca, tem que se lembrar isso, ele era totalmente controlado pelo Pinheiro Machado. E aí eu vou lembrar um fato que a gente viu no episódio lá no início dessa nossa pequena série, que quem era essa figura do Pinheiro Machado? Pinheiro Machado era o senador da República do Rio Grande do Sul, que controlava a famosa Comissão de Verificação dos Poderes. Lembram dela? A Comissão de Verificação de Poderes era aquela estrutura política que diplomava os candidatos que eram eleitos, ou seja, reconhecia a vitória dos candidatos que eram eleitos. E essa comissão, que era composta por 5 membros, chefiado pelo senador Pinheiro Machado, ele só declarava a vitória, declarava vencedor aqueles políticos que estavam dentro do esquema lá da política dos governadores, lá, proposto na época do Campos Salles. Então, quem era oposição era degolado, ou seja, podia até ganhar no voto, mas não era diplomado, ou seja, não podia assumir. Então, com isso, ele tinha um grande poder nas mãos. O Pinheiro Machado era chamado fazedor de reis, porque ele tinha o grande poder político, né, nas mãos. E um fato que mostra esse poder dele foi exatamente na eleição de Hermes da Fonseca, que é a famosa campanha civilista, que a gente também já falou em episódios anteriores. Então, na campanha civilista de 1910, que se opôs Rui Barbosa, civil, contra Hermes da Fonseca, militar, foi a primeira quebra da política do café com leite, né? A primeira vez São Paulo e Minas apoiavam candidatos diferentes. Então, nessa eleição, quem ganhou no voto foi o Rui Barbosa, mas quem levou foi o Hermes da Fonseca. Por quê? Porque o Pinheiro Machado, que chefiava a Comissão de Verificação de Poderes, fraudou o resultado das eleições, roubou aí o resultado das eleições e declarou a vitória de Hermes da Fonseca. Então, anulou um bocado de voto para o Rui Barbosa e declarou vencedor o Hermes da Fonseca. Então, essa aí foi a maior prova do poder político do senador Pinheiro Machado. E, obviamente, o governo de Hermes da Fonseca ficou na mão do Pinheiro Machado. Então, se falava, se colocava, todo mundo sabia que quem mandava mesmo era o Pinheiro Machado. Era ele que mandava no governo do Hermes da Fonseca, que cá entre nós já falamos, não era uma pessoa muito inteligente, muito pelo contrário. Era conhecido exatamente por ser um verdadeiro asno, né? Então ele era conduzido assim, na boa, né? Então ele nem se tocava, nem se dava conta que estava sendo manipulado pelo Pinheiro Machado. E aí, quando a coisa era do interesse do Pinheiro, o Hermes da Fonseca interferia, ajudava. Quando era contra o Pinheiro, o Hermes da Fonseca ficava na sua, não se metia, né, ou trabalhava contra a política das salvações. Então, era uma coisa bem dúbia essa relação do Hermes da Fonseca
com a famosa política das salvações. Ora, ele apoiava e ajudava, e ora ele era contra, dependendo aí dos interesses a serem defendidos, correto? Foi o que aconteceu aqui no Ceará. O Ceará foi um exemplo de que a política das salvações ela foi questionada pelo governo Hermes da Fonseca. Por quê? Porque a derrubada da oligarquia Scioli, a oligarquia Scioli era aliada de primeira hora do senador Pinheiro Machado, então a derrubada dessa oligarquia não agradou ao Pinheiro Machado, não agradou a Hermes da Fonseca, consequentemente, e também se transformou na causa principal dessa revolta do Juazeiro. Então, a gente pode colocar como causa principal essa derrubada da oligarquia Scioli, né, comandada pelo comendador Antônio Pinto Nogueira Scioli, aqui do Ceará, que foi derrubada na eleição de 1912 pelo tenente Franco Rabelo. Então, Marcos Franco Rabelo era da política das salvações, era apoiado pelos salvacionistas e foi eleito em 1912 para a presidência do Estado com um apoio maciço da capital do Ceará, de Fortaleza. Fortaleza fechou com Franco Rabelo e era exatamente contra a Scioli. Então, essa história toda aí, esse quiprocó todinho dessa campanha eleitoral de 1912 da vitória de Rabelo, faz parte, tem o dedo da chamada política das salvações, porque Rabelo, que era tenente, ele foi apoiado pelos políticos salvacionistas, pelos militares salvacionistas e pelas pessoas que defendiam essa substituição das oligarquias tradicionais dos estados. Então, no Ceará, como eu já disse, essa política das salvações foi questionada, foi contestada pelo senador Pinheiro Machado, porque o senador era aliado da oligarquia Scioli, do Nogueira Scioli, Antônio Pinto Nogueira Scioli, que era o oligarca que dominava o Ceará, vai falar sobre ele, era o seu aliado político e, obviamente, ele não ficou satisfeito com isso. E aí ele vai articular a chamada Revolta do Juazeiro, já junto com, vai articular com Flório Bartolomeu para iniciar a chamada Revolta do Juazeiro, como a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro, vamos falar um pouco, para a gente entender quem foi essa oligarquia Scioli. Então, quando a gente falou na questão do domínio das oligarquias, que era uma característica desse período da Primeira República, então, eu disse que cada estado tinha sua própria oligarquia, que era um grupo familiar que dominava politicamente, de forma monolítica, todos os cargos públicos do estado nesse período. E aqui no Ceará, quem dominava era a oligarquia do comendador Antônio Pinto Nogueira Scioli, que era chamada, apelidada de Babaquara, que era o apelido dele. Babaquara é um termo que significa bobo, pateta, abestado, como a gente fala aqui no Ceará, certo? Então, a oligarquia Scioli, ela vai dominar politicamente o estado do Ceará desde 1896, quando ele chega ao poder, né? Ele governou 2 mandatos, então, de 1896 até 1912. Óbvio que naquela época não havia reeleição, ele não podia ter 2 mandatos seguidos, então ele governou de 1897 até 1900, aí colocou uma pessoa da confiança dele para ser o candidato, para ser o presidente do Estado, né, para governar, por mais 4 anos, depois ele retorna, em 1904 ele retorna e volta novamente a ser presidente do Estado. E ele pretendia ser uma 3ª vez presidente do Estado, né, se candidatar, se eleger novamente, mudar a lei para isso, só que aí uma série de acontecimentos acabaram fazendo com que ele mudasse de opinião. Mas ele dominava politicamente o estado do Ceará, desde o final do início da República até 1912, quando ele teve que renunciar. Então, Antônio Pinto Nogueira Scioli foi o grande líder dessa oligarquia, chamada oligarquia Scioli. Ele tinha esse apelido pejorativo de Babaquara, o atestado. Essa oligarquia, ela era uma oligarquia típica, com todas as características que tinha direito. Era sustentada pela política do governador, naquele naquela estrutura corrupta, viciada da política do café com leite.
da política dos governadores, tinha o apoio dos coronéis, e aí que entra aí o apoio do padre Cícero, o apoio do Floro Bartolomeu, que tinha o apoio do coronelismo, tinha o apoio de grupos econômicos. A questão, uma característica grande da oligarquia Scioli foi um feroz nepotismo, porque se a gente for ver os cargos públicos, todos os cargos públicos praticamente do governo do Estado, do Ceará, nesse período, estavam nas mãos de pessoas da família ou de pessoas ligadas à família Scioli, praticamente sem exceção. Eles eram um dos considerados maiores nepotistas desse período. E a violenta repressão aos oposicionistas foi outra característica das oligarquias, principalmente com o apoio dos coronéis, lembrando que coronel tem jagunços, né? Então a violência política contra os opositores era uma constante durante a oligarquia Scioli. A maior oposição ao governo Scioli, ao governo do comendador Scioli, era exatamente da cidade de Fortaleza. Então, a capital do Ceará ela era contrária ao governo do Nogueira Scioli, né? E aí a oportunidade de mudança surgiu na campanha sucessória de 1912, né? Para eleger um novo presidente do Estado. Nessa campanha sucessória, que ele pretendia se candidatar de novo e acabou sendo desaconselhado por conta da pressão política e tudo mais, ele lança um candidato, obviamente pessoa da confiança dele, Domingos Carneiro Vasconcelos, que era ligado ao grupo Scioli, né? Porque colocava a pessoa de confiança e continuava governando através daquela pessoa. Então, era quase um governo tampão, né? Um governo de fachada. Só que dessa vez apareceu um candidato forte, que foi o candidato salvacionista, dentro dessa política das salvações, que foi o tenente Marcos Franco Rabelo. Então, esse tenente Franco Rabelo, ele se candidatou nas eleições de 1912 e tinha um grande apoio na capital. No interior, não. No interior estava fechado com os Scioli, com a oligarquia Scioli. Mas, na capital, estava um grande movimento pró-Rabelo, né? E aí a campanha foi muito intensa, muito violenta, né? E aí um episódio foi determinante para a vitória de Franco Rabelo. Desculpa, foi a chamada, uma manifestação popular chamada Passeata das Crianças. Então, a Liga Feminista Pro Rabelo, né, resolveu fazer uma passeata contra o governo Scioli, no centro de Fortaleza, levando aí umas 600 crianças, mais ou menos. E aí, querendo mostrar que o futuro estava com Rabelo, né, que as crianças, o futuro apoiava a candidatura de Rabelo e tudo mais. Então, quando estava chegando próximo à Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, essa passeata foi atacada pela cavalaria militar. Então, o governo de Scioli, né, o governo de Nogueira Scioli, deu a ordem para atacar a passeata, para dispersar a passeata. E aí a cavalaria colocou por cima de mulheres, crianças, teve o episódio, infelizmente, da morte de uma criança de 10 anos baleada, e foi um horror. E essa repressão aí, a popularidade, a imagem do Nogueira Scioli, obviamente, foi para o buraco. E aí aconteceu uma violenta revolta popular. Então, a própria população pegou em armas, os líderes da campanha de Rabelo também, né, os militares e tudo mais, e começaram a atacar várias residências, vários locais que apoiavam o Scioli. A situação resumindo, ficou tão ruim que a Scioli foi aconselhado pelo genro a renunciar, e aí ele renuncia, em 1912, e não só renuncia, como ele foge de Fortaleza. Ele embarca no navio para o sul, para o Rio de Janeiro. Então, acontece não só a renúncia, como a fuga. Então, com isso aí, obviamente, a vitória de Rabelo foi imediata. No interior, como eu disse, estava fechado com a oligarquia Scioli. O Floro Bartolomeu, que era o grande articulador político da região do Cariri, em 1911, ou seja, antes mesmo da passeata, né, da fuga de Scioli e tudo mais, eles tinham feito um acordo político. Ele promoveu, o Floro Bartolomeu
conseguiu convencer o padre Cícero, e o padre Cícero convocou todos os coronéis da região do Cariri para se reunir em Juazeiro, que formaram o chamado Pacto dos Coronéis. Então, esses coronéis de Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, toda Jardim, toda essa região do sul do Ceará, se reuniram aqui na residência do padre, né? Então, se reuniram aqui na residência do Floro Bartolomeu, e aí eles fizeram a reunião, e dessa reunião saiu um acordo político. Desse acordo, entre os vários artigos desse acordo, estava exatamente acabar com as disputas locais entre os coronéis da região, que era uma coisa muito comum, principalmente por disputa de terras. Então, os coronéis viviam se enfrentando, lembrando que cada coronel tinha a sua milícia particular, que era formada pelos seus jagunços. Então, havia muita violência, muita morte, né? Era uma coisa bem característica do sertão do Nordeste, mas esse pacto acabou momentaneamente, né, com essas disputas, e eles fecharam questão no apoio a Scioli. Então, com esse pacto dos coronéis, o Floro Bartolomeu conseguiu articular todo o apoio dos coronéis da região sul do Ceará, da região do Cariri, em apoio à oligarquia Scioli, né? E aí esse pacto foi fundamental para quando teve início o conflito da revolta de Juazeiro em 1914. Lembrando o seguinte, que o Franco Rabelo, ele ganhou a eleição, mas ele precisava da legitimação da sua vitória. Isso era feita pela Assembleia do Estado. Só que ele só teve, dos 16 votos que ele precisava para legitimar, para dizer que ele estava eleito, ele só teve 12. E aí, o que aconteceu? Para ele ser legitimado, ele teve que ceder e fazer um acordo assim, meio esdrúxulo, assim, um acordo totalmente impensável, né, naquela época, onde ele se aliou a alguns grupos acionistas. Então, por esse acordo, ele deixou ser indicado para vice-presidente do Estado. Nessa época, o presidente que nomeava o vice, né? O vice não era chapa, então era o presidente do Estado que nomeava o vice-presidente. E aí ele lançou como vice-presidente o padre Cícero Romão Batista, o chefe político da região do Cariri. Embora o padre Cícero nunca tenha nem ido lá tomar posse ou coisa assim, mas foi nomeado como presidente do Estado, lembrando que ele também era prefeito de Juazeiro, intendente de Juazeiro. Mesmo com esse acordo, obviamente a liderança, né, os apoiadores de Scioli não estavam satisfeitos, entre eles o Pinheiro Machado, e aí o Pinheiro Machado começa a articular com o Floro Bartolomeu aqui no Ceará para derrubar o Franco Rabelo. Então, começa a haver aí a conspiração, o Floro Bartolomeu se reúne com o Pinheiro Machado, para o Rio, se reúne com o Pinheiro Machado, e aí começa a articulação para liderar um movimento de rebelião partindo do sul do Ceará. Então, lembrando, a revolta do Juazeiro, ela foi uma articulação, ela surgiu a partir dessa articulação política entre Pinheiro Machado e Floro Bartolomeu. E o padre Cícero também foi envolvido aí nessa questão, porque ele não só era o grande líder político da região, mas o grande líder religioso, né, que tinha uma influência religiosa e social em toda a região do Ceará, no Nordeste como um todo, mas principalmente a questão da região do Ceará. Quando Franco Rabelo soube dessas articulações, dessas conspirações, ele toma uma medida que foi determinante para a sua derrubada, para a sua derrota. Ou seja, ele destitui o padre Cícero da prefeitura de Juazeiro, da intendência de Juazeiro do Norte. Então, ele acusa o padre Cícero de conspirar, né, contra o presidente do Estado, e aí destitui da função de prefeito, a função de intendente. Isso aí se torna a principal causa, a causa imediata para o início da revolta de Juazeiro. Por quê? Porque começou a se espalhar uma série de fake news, né? Uma série de notícias que vieram chegando aqui no Juazeiro, dizendo que estava vindo uma tropa para vir prender o padre, levar para Fortaleza, para prender lá no forte, lá na Fortaleza,
na capital, que o padre ia ser preso, que o padre ia ser morto, lembrando, obviamente, que toda a influência religiosa, o padre Cícero era simplesmente adorado aqui pela população, principalmente a sertaneja, a população mais pobre do Nordeste, né, que tinha uma verdadeira veneração, considerava o padre Cícero como um santo. E aí a notícia de que o Franco Rabelo tinha destituído o padre Cícero, que estava vindo, mandando uma tropa para vir prender o padre, fez com que conseguisse o pretexto para o início do movimento da Guerra de 14, da revolta de Juazeiro, de 1914. Essa revolta de Juazeiro, no dia 9 de dezembro de 1913, foi o pontapé inicial, quando o Franco Rabelo chegou no Juazeiro, né, invadiu a cidade de Juazeiro com uma tropa de jagunços, né, que era o exército dessa revolta de Juazeiro, era um exército de jagunços, formado por sertanejos e jagunços. E aí ele depois, as autoridades pró-Rabelo em Juazeiro, quem era a favor de Rabelo em Juazeiro, toma o poder, né, porque lembrando que o padre tinha sido destituído, tinha sido colocada aí na intendência de Juazeiro uma pessoa que era indicada pelo Franco Rabelo. Então, destituiu essa pessoa e se autodeclarou, o Floro Bartolomeu se autodeclarou presidente legal do Estado. Então, ele declarou que o governo de Franco Rabelo era ilegal, porque não tinha tido voto suficiente na Assembleia do Estado, e aí se declara presidente legal do Estado, faz o decreto transferindo a capital do Ceará de Fortaleza para Juazeiro do Norte, não passa a governar o Estado a partir da cidade de Juazeiro do Norte. Obviamente que essas notícias, quando chegam em Fortaleza, tem uma repercussão imensa. O Franco Rabelo envia uma tropa de cerca de 500 homens aqui para o Cariri, para enfrentar essa sedição de Juazeiro. Lá em Fortaleza, a cidade que era totalmente pró-Rabelo, né? Totalmente a favor de Rabelo, propagava-se a ideia de que Juazeiro havia se transformado numa nova Canudos, que era um antro de rebelião de fanáticos e monarquistas, chamava o padre Cícero de fanático, né, de impostor por conta da história do milagre, de charlatão e tudo mais, né, e chamava as pessoas aqui do Cariri de selvagens, bárbaros, jagunços e tudo mais. Então, a cidade de Fortaleza fechou com Rabelo e o sul do Ceará fechou com o padre Cícero. Aí iniciou-se a guerra propriamente dita. Inicialmente foram enviados cerca de 500 homens para invadir a cidade de Fortaleza, mas não foi tão fácil como se pensava. Então, as tropas de Rabelo se sediaram no Crato para atacar Fortaleza, para atacar Juazeiro, se colocaram no Crato. E aí teve aqueles episódios que o padre teria, ninguém sabe se isso foi realmente, tem muita questão da lenda em torno do mito, em torno do padre Cícero, mas se coloca que o padre Cícero teria tido um sonho que mandou fazer uma trincheira em torno da cidade, a cidade foi toda cercada por trincheiras, né? Foi escavada uma trincheira que foi chamada de o Círculo da Mãe de Deus. E que, segundo se espalhou a notícia na época, o padre disse que quem estivesse dentro daquele ciclo estava protegido sob o manto de Nossa Senhora das Dores. Né? Se falava, inclusive, que essa guerra era uma guerra santa. Mesmo assim, a cidade de Juazeiro foi cercada pelas tropas de Rabelo. Eles pretendiam cercar a cidade para derrotar pela fome, né? A questão do cerco, mas acabou. As ordens que vieram de Fortaleza foram o contrário, foram de atacar, e nesse ataque aí, não se sabe, de uma hora para outra, apareceu gente para tudo que é lado para defender o padre Cícero. Então, era um exército de cerca de 5.000 homens sertanejos que vieram de toda parte do Nordeste para Juazeiro para defender a cidade sagrada e o santo do povo, que era o padre Cícero era considerado santo. Então, essas tropas foram lideradas por Floro e seus jagunços, e aí, obviamente, as tropas de Rabelo foram sendo derrotadas, né, nisso aí, nesse cerco, sofreram sucessivas derrotas. Lembrando que a influência do padre Cícero no conflito foi muito grande, porque a sua popularidade, a sua religiosidade, a influência que ele tinha,
junto aos sertanejos, né, acabou trazendo para a cidade uma grande quantidade de defensores. As derrotas foram sucessivas das tropas do governo e houve também muita deserção, porque é bom lembrar que muitos soldados que estavam nas tropas de Rabelo eram sertanejos e que viam no padre Cícero um santo. Então, muitos simplesmente desertaram, abandonaram ou se juntaram às tropas do Floro Bartolomeu. Então, se espalhou, inclusive, a notícia de que o padre tinha tido um sonho com Nossa Senhora das Dores, que quem estivesse dentro daquele ciclo não seria ferido, ou se fosse ferido, se morresse, depois de 3 dias ressuscitaria. Então, essas ideias elas foram sendo repassadas, né, espalhadas, isso provocou uma série de deserções. E aí, com menos homens, Floro Bartolomeu passou da defesa ao contra-ataque, invadiu a cidade do Crato, ele mais os jagunços, invadiram a cidade do Crato, de Barbalha, chegou a Iguatu, de Iguatu pegou um trem, encheu um trem de jagunços e invadiram Fortaleza. E a invasão de Fortaleza foi o fim da revolta do Juazeiro. Obviamente, não preciso dizer o horror que foi para a população de Fortaleza a chegada daquele trem repleto de jagunços que promoveram toda a série de arbitrariedades e atrocidades, não só no caminho até Fortaleza, como na cidade em si. Aí a situação ficou exatamente do jeito que o Pinheiro Machado e o Hermes da Fonseca queriam, porque com essa situação toda, deu brecha para que o governo federal decretasse intervenção no Estado. Então, Hermes da Fonseca decretou intervenção federal e pressionou para a renúncia de Rabelo. Então, com a destituição de Rabelo, quando Rabelo renunciou, né, foi destituído, e aí a revolta simplesmente foi debelada. Então, as tropas federais, né, lideradas por Setembrino, que é aquele mesmo lá que derrotou a guerra de Contestado, então ele vai acabar com o movimento quase de forma pacífica após a destituição de Rabelo, que era exatamente o que o governo federal queria. Então, minha gente, esse processo aí da revolta do Juazeiro, como a gente falou no início, ele foi um processo essencialmente político. Foi o único movimento messiânico que obteve sucesso, né, que não não sofreu uma repressão violenta, né, que não foi derrotado, como aconteceu com Canudos e Contestado. Ele só é considerado messiânico, torno a dizer, porque teve na liderança a participação do padre Cícero, mas ele não teve nada de questões sociais, como aconteceu com os anteriores. Então, foi um movimento eminentemente político e foi o único desses movimentos ditos messiânicos que obteve sucesso, né, que conseguiu, foi vitorioso nos seus objetivos, porque conseguiu reconduzir o Antônio Pinto Nogueira Scioli, que voltou do Rio de Janeiro, reassumiu o poder, então ele foi reconduzido ao governo do Ceará, né? Então, e o Franco Rabelo teve que ficar a mula, ou seja, teve que ir embora, né? Renunciou e foi embora do Ceará. Então, todo esse movimento aí foi fruto dessa articulação política, e por trás de tudo esteve a figura do fazedor de reis, do Pinheiro Machado. Só uma última informação: o Pinheiro Machado ele tinha por objetivo, depois do governo de Hermes da Fonseca, ele ser o próximo presidente, ele se candidatar. Ele só não conseguiu isso porque ele acabou sendo assassinado por um desafeto, foi sendo esfaqueado e acabou sendo assassinado. Mas o objetivo dele era chegar exatamente a ser presidente da República, ok? Então, com isso, nós concluímos aí essas questões dos movimentos messiânicos, né? E aí, no próximo episódio dessa semana, nós vamos fechar essas questões sociais com outros 2 movimentos que aconteceram no Rio de Janeiro, que foi a revolta da Chibata e a revolta da Vacina, ok? Beijos, até a próxima. E aí, amores, gostaram da nossa conversa sobre o Padre Cícero e a revolta do Juazeiro? Espero que sim. Então, no próximo episódio, nós vamos fechar essas questões sociais da República Velha. Vamos falar da revolta da Vacina, da revolta da Chibata, para a gente poder fechar essa parte das questões sociais.
ok? Espero vocês lá. Tchau, beijos.